Fala aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vamos falar sobre o RVBA, pessoal, tô cansado, mas vamos lá. RVBA, Fundo da Rio Bravo, relatório de janeiro. Ah, e pessoal, é o seguinte, como vocês podem ver, eu estou gravando esse vídeo hoje, terça-feira, dia 25. Hoje, no dia 25, saiu o fato relevante do RBED sobre, na verdade foi uma explicação sobre a questão das cotas, né, do quanto que cada um vai ser, cotista do RBED vai receber. Não é nesse vídeo que eu vou falar sobre isso, eu ainda preciso estudar, provavelmente eu vou estudar isso amanhã e gravo amanhã mesmo para vocês. Aí provavelmente o vídeo deve sair, 26 deve sair no dia 27, se eu não me engano é dia 28 que os cotistas vão receber as cotas, ou então dia 28. Mas eu devo soltar esse vídeo na quarta ou quinta-feira, no mais tardar, porque eu preciso ler com calma, porque saiu agora há pouco, no final do dia, então não deu tempo de analisar. E hoje esse vídeo é só sobre o RFBA, e provavelmente esse vídeo está sendo inclusive depois, tá? Só para vocês, para quem não assistiu aí, volte lá e assista este vídeo. Quem é cotista da RBED, principalmente, cotista da RVBA não vai ter tanto problema. Então, para o relatório gerencial. Então vamos lá, pessoal. Relatório gerencial agora de janeiro. O fundo, deixa eu pegar aqui. O fundo, sim, poucas mudanças, né? Continua com 83 imóveis, a ABL de 302 mil metros quadrados de ABL. E aqui, pessoal, é interessante, isso eu cheguei a comentar com vocês, eu não sei se foi no RVBA ou foi algum outro fundo com muito imóvel, que esses fundos é bem legal isso, porque os fundos estão crescendo, chegando a se aproximando aos REITs, né, do lá nos Estados Unidos, que tem muitos imóveis, então isso é muito bacana. Tem REIT lá nos Estados Unidos, tem mais de 1.000 imóveis. Então, só para vocês verem, então é bem bacana isso, a gente vê esse crescimento do mercado aí. Cota patrimonial, opa, cota de fechamento 80, é a setinha que eu quero. Cota de fechamento 80 reais. Cota patrimonial, se eu não me engano, é 100 e alguma coisa, já tem lá mais na frente, mas está com um deságio aí grande. Deixa eu pegar aqui, RVBA, quanto que ele está? RVBA, não sei porque eu continuo falando RBVA 78,90. E eu acho que o TRXF eu já acertei o RBVA, ainda continuo falando RVBA. Então vamos continuando aqui. Então algumas highlights, né, distribuição de 90 centavos, que é o que o fundo já ia pagar e deve continuar pagando esse primeiro semestre. Dividend yield analisado 13,5. Aqui ficou meio estranho. Em dezembro, as obras atingiram um percentual de 14%. Obra do quê? Vocês têm que melhorar, ou colocar o estagiário para pelo menos falar do que é, né? As obras estão na fase de contenções. Obra do quê? Foram inaugurada a Operação Super Nosso, lá é de uma rede grande lá de Minas, e foi assinado renovação contratual do imóvel Parque Maria Helena. E aqui sobre atualizações, o primeiro fundo pagou 90 centavos, que atualização, provavelmente acho que eles estão falando das atualizações da obra do Porto Belo. Eles poderiam ter colocado lá os highlights, né? Que é 14% de executada versus o previsto 10,28, indo super bem. É um baita do imóvel, né? Que é uma bem localizada, então tem um potencial muito grande aí de valor para o fundo. Foi uma boa compra que o fundo fez. Inauguração do Super Nosso lá em Belo Horizonte também. Um supermercado para quem é mineiro, de Minas conhece esse. Eu tenho família, a família da minha esposa é toda de Minas, então é bem bacana. Renovação do Parque Maria Helena, que é da Caixa Econômica Federal, renovação de contrato estendido por mais 60 meses até dezembro de 29. O valor de locação foi pactuado com redução aproximadamente de 12%, impactando negativamente o resultado do fundo. E aqui vai uma parte importante do comentário. E ao invés de eu mudar a câmera, por duas vezes, em vez de eu mudar a câmera, eu parei a gravação. É o cansaço, mas tô com o compromisso firmado que eu preciso gravar muito vídeo por causa do carnaval, porque eu não vou estar em casa, vou viajar. Pessoal, a questão é a seguinte: vocês têm que sempre ter em mente, principalmente para você que investe em fundos de contratos atípicos, não contratos típicos. Contrato atípico é aquele contrato longo que não tem revisional, ou seja, nenhuma das partes pode chamar a outra parte que se está se sentindo lesada em relação ao preço de locação, tanto para mais quanto para menos, para repactuar novas condições. O contrato ele é longo.
por exemplo, 20 anos que seja. A única coisa que ele tem são as reajustes inflacionários. A grande questão é a seguinte: se você pega uma região que não tem uma valorização boa ou passa por algum momento de ciclo de mercado ruim, o aluguel continua sendo reajustado pela inflação todos os anos. Então, pode chegar no momento da renovação desse contrato lá, quando passou 20 anos, que o aluguel está muito defasado em relação à média de mercado. Por quê? O mercado pode estar num momento ruim, como a gente está hoje, embora a parte mundo real com o mundo fundo imobiliário não está tão equivalente. Mas assim, o que eu quero dizer, eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que pode ser que a média de preços daquele momento da renovação está abaixo do que o fundo recebia, porque ele veio 20 anos sendo reajustados à inflação, não teve nenhuma repactuação nesse momento. Então isso é muito comum, mais comum do que vocês imaginam, quando você tem uma renovação de um contrato atípico longo, e normalmente ele se transforma em um contrato típico depois, há uma redução do valor. Então isso é até para cair um certo mito de que algumas pessoas falam que preferem contratos atípicos exatamente por causa dessa previsibilidade. É claro que, se a gente está pegando um fundo que tem um imóvel que tem um contrato atípico, começou agora, tem 20 anos, pô, daqui 20 anos eu nem sei como é que vai estar. Mas grande parte desses ativos tem contratos que se encerram próximos, aí nos próximos anos. Principalmente você tem que olhar qual que é o VOLT, né, a média ponderada dos vencimentos dos contratos. Mas isso é um ponto importante até para você não se assustar, falar, poxa, o fundo perdeu receita. Isso é normal, porque normalmente o contrato atípico, quando chega no final do vencimento, até pelo fato desses reajustes inflacionários, ele acaba tendo redução. Mas para o fundo isso impacta muito pouco. Menos de 1 centavo por cota por ano é muito pouco, então sem problema nenhum. Aqui eles falam sobre alguns esforços de locação e aqui eles voltam algumas coisas de melhoria visual que eles têm feito nos ativos, né? Falando até inclusive do Supernosso de Belo Horizonte, Plano. Falando sobre o guidance e aqui mantendo o que eles falaram no relatório passado, que o recorrente do fundo é de 80 centavos, mas o fundo vai manter a distribuição de 90 centavos, aqui pelo menos para o primeiro semestre do ano, muito em função do que ele tem de ganho de capital e o que possa vir a ter. Aqui, pessoal, outro ponto que também eu acabei comentando por cima no relatório passado. Se vocês pegarem, na hora que eu fui falar da DRE, eu falei que estava muito difícil de analisar aquela DRE porque ela estava muito poluída. E a gente pega um resultado, se a gente for pegar aqui um resultado do mês passado, receita de locação foi muito acima do que o normal. E aqui não entra lucro de venda. Na verdade, eles até colocam, se vocês pegarem aqui, tem uma rúbrica para venda. Então, o que justificou? E aí a gente vê que voltou para 14 milhões, que é mais ou menos o que o fundo tem de recorrente hoje. E eles explicam aqui. Ó, a DRE trouxe alguns valores que vamos detalhar melhor. A receita de locação passou a considerar os valores provenientes das últimas movimentações do fundo. O RBED, o Anica e Pernambucanas, as 5 lojas que o fundo comprou. Além disso, a receita de dezembro teve um impacto extraordinário resultante do recebimento da multa rescisória do Santander, de 6,5 milhões aproximadamente. A receita financeira também foi impactada positivamente devido ao reconhecimento do rendimento proveniente da estrutura de aquisição lá do Gabriel Martinho, e também a taxa de administração teve um aumento que é em função da quantidade de cotas que o fundo tem, da quantidade de imóveis. Então, esse aqui, diferentemente desse aqui, essa aqui veio para ficar. Essa faixa aqui de 800 mil. Essa aqui veio para ficar, se a gente for ver, caiu para 600, mas assim, subindo de 400 para 600, provavelmente essa é a nova taxa de administração. Então é um aumento significativo, mas aí que tá, pessoal, aqui é um ponto que a Rio Bravo, desculpa, não é a RBR, a Rio Bravo ela peca, e a gente vem falando sobre isso. TRBL parece que não serviu de exemplo. O que aconteceu com o CRI, eu ainda nem vi os relatórios do High Grade e do High Yield lá da Rio Bravo para saber se eles têm alguma justificativa sobre aquele CRI que está inadimplente, que eles não falaram nada. E aqui, pessoal, é outro ponto que mostra que, cara, parece que eles não aprendem essa questão de comunicação. Porque por que esperaram o relatório seguinte para falar? Por que já não falaram no relatório atual, no relatório do mês, esse tipo de coisa? E aí, como eu falei para vocês no mês passado, estava muito difícil de analisar aquela DRE. Ela estava muito poluída ainda.
Claro que eu não cheguei a entrar nesse detalhe de questionar isso, porque também passou despercebido por mim. Mas aí, olhando esse mês, falei, caramba, por que teve 21 e aqui caiu? E aí eles explicaram nesse mês. Só que a questão é a seguinte, era para ter explicado o mês passado o Rio Bravo. Por que não explicaram o mês passado? Vocês precisam tomar pancada, da impressão, falar, poxa, a gente tenta fazer um conteúdo para poder mostrar que, claro, tem profissionais sérios do outro lado, mas, pô, vocês precisam ajudar a gente também, né? Bom, continuando aqui, o fundo pagou 90 centavos por cota, o que vai manter provavelmente aí para o próximo, para esse primeiro semestre. Aqui a gente vê que aqui a cota patrimonial do fundo, né, 107,59. O fundo hoje está com uma estrutura de capital com índice de alavancagem de 15%, se a gente for pegar o ativo pelo passivo. Que mais aqui? Tem a parte de alavancagem do fundo que eu quero mostrar. Deixa eu ver a parte de se tem alguma coisa aqui que tem pouca coisa para vencer agora. 2,3 da receita, muito pouco. Tem receita com 8,2, também é tranquilo. Sempre aqui os imóveis, né, do fundo, bastante coisa. Aqui a estrutura de alavancagem. Aqui um ponto importante. A gente pega lá, eles colocam aqui, ó, relação de alavancagem de patrimônio líquido. Pô, eu não sei por que os fundos insistem com isso. E aqui, pessoal, a gente pega o seguinte. Eu fui lá pegar no informe o quanto que o fundo tem de renda fixa, e aqui ele tem fundo imobiliário e recebimentos a receber. O que dá 178 milhões. Claro que fundo imobiliário tem um pouco aquela questão da liquidez, mas a gente sabe que isso é resolvível. Resolvível, coisa feia, né? A gente vai pegar só de renda fixa, o fundo tem esse ano todo aqui sem problema. Mas claro que ele tem recebimentos aqui. Então, olhando por essa ótica, é mais um dos fundos que tem tranquilamente aí 2 anos para pagar sem problema, sem precisar fazer nenhuma emissão ou vender nenhum imóvel. Mas a gente sabe que no caso do RBVA, caraca, para mim é muito difícil esse ticker. Ele tem um giro de carteira muito maior, por exemplo, do que o LZR, como vocês viram no vídeo. Então, para o caso desse fundo, eu acho ele bem mais tranquilo, então não vejo tanto problema. Sem contar que a dívida dele é muito barata. A gente está falando aqui IPCA mais 5,3, 5,6, 4,48, cara, é muito barato. Não vale a pena. Aí seria errado o fundo quitar reduzir essa dívida, a pagar isso antecipadamente. Não faz o menor sentido, porque o carrego é muito positivo, ainda mais com as taxas de hoje. Então, assim, para mim, a estrutura de alavancagem no fundo continua sem problema, bem tranquilo. Somente lembrando que a questão do RBED não é nesse vídeo, já foi. Eu acredito que já foi. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.